As peças que motivam esta introdução, esta reflexão a Howard Parker, são duas peças que distam 13 anos, mais ou menos, uma da outra. Uma chama-se Judith, uma despedida do corpo, e a outra chama-se Mãos Mortas, mais recente. Estas peças estão em diálogo, em comunicação, e fazem parte de uma extensa obra do seu autor, o dramaturgo inglês Howard Barker. E o que se procura aqui agora é fazer uma breve reflexão e uma breve introdução sobre a obra e sobre a ação teatral de Howard Barker. Ele nasce em Camberwell, no sul de Londres, em 1946, e é objeto de uma certa condição paradoxal, uma vez que, por um lado, é considerado por muita gente, o Times, por exemplo, considerou inclusivamente há pouco tempo o melhor ou o maior dramaturgo vivo. Isto é sempre uma tentação chamar a certos artistas o maior do seu tempo, mas com Barker isto acontece, mas o grau paradoxal disto é que Barker, na sua Inglaterra, é relativamente pouco enfim, não tem a magnitude que pretensamente tem no exterior. Portanto, em termos de exportação, é um valor muito sólido e confirmado, e em termos nacionais, aparentemente, inferma de uma condição um bocadinho deslustrada e, portanto, não direi anónima, evidentemente, mas há uma relação conturbada com o seu país de origem e com a exposição dramática no seu país de origem. Ele, para além de dramaturgo, portanto, a sua condição essencial é dramaturgo e para isso conta com uma extensão extraordinária de cerca de 70 peças, tirando as peças que têm uma intenção e uma vocação radiofónica e televisiva. Ele também tem 2 ou 3 dezenas destas peças, curiosamente uma que ainda não foi produzida, chamada Rússia, de 1977. Ele, portanto, é um dramaturgo com este tipo de vocação, um dramaturgo para teatro especialmente, mas ele começa exatamente com o teatro radiofónico. Teatro radiofónico que o terá influenciado sobremaneira na sua infância. Ele, para além de dramaturgo, é muitas outras coisas, é encenador, é poeta, tem alguns livros publicados e inclusivamente também é pintor. Aliás, ele dedica, ao que parece, as tardes dos seus dias são dedicadas à pintura, o que é uma condição interessante, se tivermos em linha de conta que uma das peças, por exemplo, desde logo, Judith tem e vamos ver isso um bocadinho depois, tem essa relação muito pictórica, muito acentuada, muito forte. Portanto, se tivermos em linha de conta todas estas sobreposições de camadas deste autor, deste artista, nós vamos chegar à conclusão que provavelmente o teatro deste dramaturgo, deste autor, vai contar com muitas influências disciplinares importantes e provavelmente a sua linguagem vai ser uma linguagem muito diversa. Howard Barker cunha o termo teatro da catástrofe, uma etiqueta relativamente famosa para o seu teatro. Ele abriga toda a sua construção, a sua produção debaixo deste guarda-chuva nominal chamado teatro da catástrofe. E este teatro da catástrofe, por sua vez, condicionou algum tipo de linguagem contemporânea, como, por exemplo, o teatro britânico dos anos 90, que tem, por exemplo, como expoente o teatro In Your Face, que é um teatro essencialmente provocativo, confrontativo e, portanto, que usa numa linguagem violenta, numa linguagem praticamente obscena, na verdade, com uma alta exposição sexual, uma grande radicalidade de discurso e que fez um bocadinho a paisagem dramática dos anos 90. Realmente, quando nós falamos de Howard Barker,
Nós pensamos numa espécie de posição canónica. Nós pensamos num autor clássico, num clássico moderno. Esta nomenclatura de clássico moderno é sempre uma nomenclatura algo delicada, uma vez que um clássico, para ser clássico, em princípio, precisa de ter critérios temporais e cronológicos importantes e extensos. Na verdade, um clássico moderno, em princípio, parece que conseguiu, de alguma maneira, ter o privilégio de passar por uma série de estações mais reduzidas, digamos assim, do que autores confirmadamente clássicos ou canónicos. Mas portanto, Barker tem um bocadinho esta ideia de ser um clássico moderno. Há quem lhe chame, isto também é uma das grandes tentações que as pessoas, que os críticos de teatro têm, que é tentar logo arranjar quem seja o próximo Shakespeare. E há quem diga, quem tenha afirmado que a posição de Howard Barker é tão importante no teatro moderno, no teatro contemporâneo, que é um Shakespeare, é uma espécie de Shakespeare moderno, é uma espécie de herança, de herdeiro em importância e magnitude, digamos, transportando para o teatro moderno de Shakespeare. E, portanto, mas este paradoxo é um paradoxo porque a noção de clássico ou de canónico é um termo que precisa de estar sempre a ser reproblematizado, revivido. Um artista, para ser em princípio canónico ou considerado clássico, precisa de ter em princípio precisa até de já nem estar vivo, desde logo, e precisa de ter tido tempo necessário para várias gerações poderem eventualmente cumprir, fazer uma espécie de análise crítica da sua obra. Falámos deste teatro da catástrofe, que é assente no conflito, essencialmente, na violência e no êxtase da tragédia. Os temas essencialmente passam por uma violência, pela sexualidade, uma grande exposição ao nu. O nu é um objeto, é uma forma de linguagem no teatro de Barker, e o desejo de poder, a ambição, a motivação humana são outras das linhas de discurso de Barker. Digamos que é um teatro que é de certa maneira, um teatro comprometido, político, ideológico, sem que o seu autor, que normalmente é visto como uma espécie de figura interventiva da ala da esquerda, não se comprometa nunca com uma posição necessariamente política. Ele, aliás, diz que o teatro para ele só interessa enquanto teatro, rigorosamente, enquanto meditação sobre o teatro, sobre as hipóteses do teatro, sobre a teoria do teatro, e não propriamente como um espaço de afirmação para o engajamento, para o compromisso com uma intervenção política. Portanto, as leituras que se faça das suas intenções políticas em teatro são sempre abusivas, digamos assim. Portanto, a ideia das suas peças é que é um bocadinho em que não há mensagem. Portanto, é o contrário do naturalismo nesse aspecto. A linguagem é uma linguagem extremamente rebuscada. A linguagem fornece uma espécie de corpo e fornece também uma espécie de... uma espécie de ator também. Evidentemente já vimos alguns discípulos deste teatro, com Sarah Kane, Alex Sears, Mark Ravenhill, Anthony Nilsson, e estes dramaturgos que, de certa maneira, acabaram por exponenciar, por abrir um bocado este leque de possibilidades em que o teatro ficou extremamente cru, extremamente violento e muito provocador, na verdade, em relação ao público. Não entra no teatro necessariamente para se sentar e para analisar uma peça e para perceber uma mensagem. Na verdade, o teatro da catástrofe e os teatros subsequentes procuram incomodar realmente o público, e nesse sentido não há uma mensagem clara. Barker, por exemplo, opõe-se a uma ideia, opõe-se a teatros convencionais. Há algumas peças de Barker, enquanto encenador, que procura, é como
ele procurasse exteriorizar as suas peças noutro tipo de espaços, externar as suas peças noutro tipo de espaços que não fossem necessariamente os espaços convencionais, os espaços teatrais convencionais. A ideia é que, por exemplo, para ele, a ideia do foyer, o foyer para ele destrói o teatro. O foyer é exatamente, representa, é simbólico para um tipo de teatro em que as pessoas basicamente entram, acomodam-se e pensam transportar uma mensagem e pensam chegar a uma harmonia e a uma mensagem relativamente parecida. Ora para ele, o teatro não tem de todo mensagem. O teatro é basicamente elaborar sobre um tema, sobre um problema, sobre um conflito, sobre uma problematização e levar as pessoas todas a um desconforto interior. Basicamente, o teatro da catástrofe opõe-se a esta antiga noção de teatro humanista, em que todas as pessoas concordam. Realmente não há grandes dissensões opinativas em relação ao teatro. No caso do teatro da catástrofe, todas as pessoas estão em desacordo. No teatro humanista, diremos que todas as pessoas se riem juntas. No teatro da catástrofe, o riso esconde o medo. O riso esconde o medo. Aliás, isso é válido, por exemplo, para a reação que nós temos com as cócegas. Por exemplo, as cócegas são uma resposta ao medo. A arte do teatro humanista deve ser compreendida. No caso do teatro da catástrofe, a arte deve ser problematizada e não pode ser compreendida. A arte é um problema da compreensão. Dois dos aspectos mais relevantes, sendo que tratar aqui da relevância é sempre um bocadinho subjetivo, mas há dois aspectos que me importa salientar neste momento. É a ideia de que para Barker há dois tipos de movimentos importantes. Um desses aspectos é a ideia do objeto e outro destes elementos, como eu me referi há bocadinho, é a ideia do espaço. O espaço referi-me há bocadinho a esta noção de êxodo dos espaços convencionais do teatro, mas também a ideia de que dentro do palco ou em cima do palco o espaço é importante, mas o espaço não é muito habitado, digamos assim, por uma espécie de vertigem de cenário, mas é muito limitada e muito feita, descrita pela ação das personagens, pela ação do corpo em cena e pelo desenho de luz. Portanto, é a luz e o corpo que no teatro Barker, de uma forma mais autoritária, acaba por desenhar o espaço. Por outro lado, há também nos objetos que pululam o teatro e as peças de Barker que é preciso salientar. Os objetos, ao contrário do cinema, os objetos no teatro têm uma dificuldade acrescida, é que não se pode ver. Um objeto que seja pequeno é um objeto que precisa de ser constantemente municiado pela descrição das personagens em relação ao objeto, porque senão, em termos visuais, esse objeto se torna impraticável em palco e com grandes plateias. Como se resolve, então, este problema da visibilidade? Através da enunciação. E nestas peças, a ideia do objeto, a ideia dos figurinos são marcadamente importantes. Vê-se a sua relevância, essencialmente, nestas peças. No caso de Judite, por exemplo, nós temos a espada, a cimitarra, e no caso de Mãos Mortas temos alguns elementos, como, por exemplo, a gravata, a ideia da gravata, a cadeira, os sapatos, que são uma coisa aparentemente importante e do ponto de vista simbólico e que erotiza extraordinariamente a mulher e que é uma coisa que Barker presta muita atenção, a ideia dos saltos altos. Mas a ideia da cadeira, da única cadeira, por exemplo, que vemos em Mãos Mortas, isso é muito interessante, porque parece que a cadeira, enquanto objeto, municia ou escreve muitas das ações, dos movimentos,
das personagens. E, portanto, do ponto de vista de objeto e de adereço, é muito importante na peça. Curiosamente, numa outra peça intitulada Ordeta Palavra, de Kai Munk, em 1932, que dá dois filmes, duas recriações em cinema, uma delas absolutamente conhecida, de Carl Dreyer, em 1955. Há uma insistência muito forte na ideia das cadeiras nessa peça, na ideia desse filme, por exemplo, de Dreyer, existe uma grande recorrência da ideia das cadeiras, a ideia das pessoas se sentarem. Ora bem, aqui as pessoas não só se sentam, como vemos na peça Mãos Mortas, um cadáver sobre um caixão. E, portanto, a ideia dos objetos são realmente muito relevantes para o teatro, para a linguagem de Barker. Então, temos estas duas peças. Judite, por um lado, de 1992, e Mãos Mortas, de 2005. No caso, a ideia de ambas, parece-me que ambas fazem uma relação muito interessante, dialogam muito interessantemente uma com a outra, apesar de estarem estes 12, 13 anos uma da outra, mas na verdade elas evocam muito do que é a linguagem do seu autor, e têm marcas autorais fortes, e têm uma relação de similitude, de semelhança muito interessante entre ambas. A primeira é uma recriação histórica, fala da passagem bíblica, da história bíblica de Judite, uma heroína lendária judia, que na versão da Bíblia Católica, na versão apócrifa em relação à Bíblia Protestante, uma vez que há 16 livros que são apócrifos, ou seja, não contam na Bíblia Protestante. Na Bíblia Católica há o livro de Judite e há esta história que foi celebremente tratada, mesmo a nível pictórico. Judite degolando o general Holofernes. Judite é uma heroína trágica, uma heroína judia, cuja ação, a morte, o assassinato de Holofernes, o general assírio, fez com que o povo de Israel saísse vitorioso. Portanto, é uma recriação deste lugar quase épico e imensamente retratado em termos pictóricos. Por exemplo, nós temos variedíssimos casos, desde Caravaggio a Artemisia Gentileschi, desta recriação de Judite matando o general Holofernes. Portanto, por um lado, há uma relação muito forte entre este diálogo entre o erótico, por um lado, e a morte. Esta recriação entre o Eros e o Thanatos vai-se cumprir também na peça seguinte. Portanto, vamos começar por ver uma peça Judite e depois, a certa altura, entramos em Mãos Mortas. Este tandem das duas peças realmente fornece uma demonstração cabal da sua complementaridade, de certa maneira. Na peça Dead Hands nós temos a ideia da reflexão evidentemente, sobre a morte e aquilo que é o silêncio do morto que obriga, é como se o morto fosse uma personagem não falante que servisse de certa maneira como pivô para a fala e a quase verborreia que faz nos restantes. A peça Mãos Mortas trata de alguém que chega um bocadinho tarde e não assiste à morte do seu pai. Entretanto, são dois irmãos que velam pelo cadáver do seu pai e têm uma relação extraordinariamente ambígua, muito, muito estranha, com uma terceira pessoa. A terceira pessoa é Sopron e que nos diz extensamente a peça. Ela foi amante do pai, mas também teve relações de concubinato com um e com o outro irmão. Portanto, há aqui uma espécie de ligação através desta sexualização. Há uma espécie de triangulação
entre todos. Eles dizem-se unidos na dor, mas esta dor é ambígua, porque também estão de certa maneira também unidos no prazer. Portanto, são duas peças que são intensamente emocionais, em que a linguagem é quase ela própria também um corpo, e em que há uma condição, uma grande ambiguidade daquilo que se diz, daquilo que se observa. Nós não chegamos propriamente a saber quais são as motivações, quais são as razões, qual é que é a temperatura emocional ou a temperatura de razoabilidade de uns e de outros. Portanto, é uma experiência emocional radical acerca da experiência da morte e a experiência da família também. F, que é uma das personagens principais nesta peça, é um palrador por excelência. Aliás, etimologicamente o seu nome deriva para isso, mas também deriva por uma certa obscenidade, por uma abreviatura de fucking, curiosamente, e portanto há aqui uma relação grande entre a verbalização e o prazer e a sexualidade. E isto parece-me ser uma procura grande e recorrente no vocabulário teatral de Howard Barker.